O Holocausto foi um dos maiores males da história da humanidade. Ele ceifou a vida de milhões de pessoas. O que foi o Holocausto? E por que é importante nós lembrarmos dele? Vocês vão ver isso aqui. Eu sou o professor de História Raul Cosentino, o historiofílico. Bem, eu decidi fazer esse vídeo hoje porque a data que eu estou publicando esse vídeo hoje, estou gravando, é o dia 27 de janeiro, no caso de 2022. E por que é importante essa data? Porque hoje é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. E por isso é importante nós abordarmos o Holocausto nesse dia. Mas não somente nesse dia, também nos outros dias, porque nós temos que garantir que algo parecido não mais ocorra. E o que foi o Holocausto? Bem, o Holocausto foi uma política que era chamada pelos nazistas de solução final e que nós conhecemos como Holocausto, em que eles exterminaram aos milhões, literalmente, judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, ateus, comunistas, eslavos, diversos povos. E a data de hoje, que é o dia 27 de janeiro, que comemora-se a memória a essas vítimas, ocorre porque há exatos 77 anos, o Exército Vermelho, o da União Soviética, tomava o campo de concentração de Auschwitz, que foi o maior campo de concentração da história, em que morreu aproximadamente 1 milhão de pessoas. Aproximadamente 6 mil pessoas eram mortas lá todos os dias, durante anos. Mas como foi possível esse holocausto ocorrer? Bem, o regime nazista ele ascendeu ao poder na Alemanha num contexto de um país muito pobre, muito sentindo-se humilhado devido às consequências de terem perdido a Primeira Guerra Mundial. E por isso o nazismo, tendo como representante o Adolf Hitler, propôs acabar com os inimigos da Alemanha. E eles elencaram como inimigos da Alemanha diversos grupos. Um deles, que eles consideravam por ser um mal muito grande, e um grupo que deveria ser exterminado por ser inferior, eram os judeus. Lembre-se, os judeus não foram responsáveis pelos males que a Alemanha passava. Eles foram apenas usados como bodes expiatórios dos nazistas. Além disso, o nazismo era contra diversas religiões e grupos minoritários. Por exemplo, os nazistas defendiam a eliminação completa dos homossexuais, dos ciganos, dos testemunhos de Jeová, dos adventistas e também dos eslavos. Morreram aproximadamente 6 milhões de pessoas no Holocausto. Não sabemos exatamente o número exato, mas sabemos que a imensa maioria eram judeus, só que houveram outros grupos. E como era ocorrer essas mortes? Os judeus, além de muitas vezes serem fuzilados quando eram encontrados pela polícia nazista e também dos seus colaboradores, eles eram levados para campos de extermínio e de concentração, em que eles chegavam e parte deles era selecionada para ir para uma câmara de gás, em que dezenas e centenas de pessoas entravam numa sala, fingindo que iriam tomar banho, eram fechados e eram asfixiados com um gás que anteriormente servia para acabar com ratos em navios. As pessoas morriam de uma forma horrível. E os sobreviventes, quem não foi selecionado, eles sofriam pesado regime de trabalho. Eles trabalhavam muito, com pouco alimento. Tem relatos de prisioneiros do Holocausto que eles muitas vezes só se alimentavam de uma sopa que tinha uma ou outra ervilha. E isso fez com que muitos deles morressem de fome e também depois, quando eles perdiam a utilidade como escravos, por ficarem muito fracos depois de uma alimentação muito horrível, com doenças, eles eram executados pelos nazistas. O Holocausto é um dos acontecimentos mais tenebrosos da história da humanidade. Por quê? Porque os nazistas eles se aproveitaram de sentimentos que já existiam na população alemã, mas também em outras populações. Por exemplo, a aversão aos gays, a ideia de que os deficientes físicos e mentais eram um estorvo para a sociedade e, principalmente, o sentimento contra os judeus, porque o antissemitismo era muito forte na Europa.
e especialmente na Alemanha nessa época, né, nos anos 30 e 40. Infelizmente, o Holocausto ele ocorreu propiciado por sentimentos que existem até hoje. Creio que muitos de vocês conhecem pessoas que desejam a morte, infelizmente, de gays, de minorias étnicas, religiosas. Tem pessoas, por incrível que pareça, que ainda sentem, professam racismo contra judeus, contra negros, ou seja, devemos deixar que algo parecido possa ocorrer. E, além disso, temos que eliminar a raiz desse mal, que é o racismo, a discriminação, a homofobia. Temos que nos lembrar do Holocausto para garantirmos que ele nunca mais ocorra em nenhuma parte do mundo. Ei, se vocês gostaram do vídeo, então deixe seu like e se inscreva no canal. E eu convido para vocês a virem aqui essa playlist com os 5 melhores vídeos do canal do Historiofílico. Até a próxima!